Olá! O mundo parece que começa a sair da crise econômica deflagrada em 2008. Os sinais, mesmo débeis, de recuperação da economia americana e europeia parecem mostrar a luz no fim do túnel de mais uma crise internacional. Mesmo afetado pelo baque internacional, a economia brasileira parecia navegar em outras áreas no início da turbulência. A renda do país cresceu, o desemprego diminuiu drasticamente e o consumo explodiu. Mas nos últimos 2 anos, vemos sinais de que alguma coisa não vai bem. Depois de um PIB de menos de 1% em 2012, assistimos ao preocupante retorno do fantasma da inflação em 2013. O que esperar de 2014? O FMI diminuiu a expectativa de crescimento do país de 2,5% para 2,3%. A valorização do dólar pode melhorar a balança comercial, mas afeta a dívida do governo. Como manter o crescimento econômico sem alimentar a inflação? A reforma tributária sempre surge como uma solução mágica que colocaria o país no rumo do desenvolvimento, mas nunca consegue ser aprovada. Essas são as questões que vamos abordar hoje no Brasil em Debate, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nossos convidados são o coordenador do grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária a partir deste mês, deputado Alfredo Kaiffer, do PSDB do Paraná, e Afonso Florencio, do PT da Bahia. Deputado Alfredo, como nós vamos conseguir chegar a um consenso em torno da reforma tributária e mais que isso? A população espera uma reforma tributária que diminua essa carga de mais de 36% do PIB sobre a economia e sobre o cidadão. É possível fazer isso sem aumentar a inflação, sem criar problemas para as contas do governo? Parece uma engenharia muito complicada, não? É verdade, mas eu diria que é possível sim. Primeiro, nós deputados somos o representante da população e nós temos que ouvir a população. Uma das coisas essenciais do nosso trabalho é ouvir a voz e o clamor da população. E o povo clama, a sociedade toda clama por uma reestruturação tributária no nosso país. Eu tenho uma visão muito clara de como eu vejo a linha que nós deveríamos atuar numa reforma tributária. Primeiro, temos que baixar efetivamente esta carga tributária que beira 38%, 37%, 38% do PIB. Países em iguais semelhanças ou em situações muito parecidas com o país, com o Brasil, tem, via de regra, uma carga tributária entre 20% a 25%. Nós não conseguimos, como os países europeus, devolver tudo aquilo que a sociedade precisa, o cidadão precisa, principalmente na área da saúde, educação, enfim, tudo aquilo que o cidadão precisa. Então, é necessário que a gente traga a carga tributária para um nível mais baixo. Este é um fator. O segundo, tão importante e tão grave, é o cipoal tributário em que nós estamos envolvidos. A burocracia tributária é algo infernal para as empresas. Há dezenas de siglas de tributos, impostos, taxas e por aí afora. Então isso nós temos que fazer. Simplificar e reduzir a quantidade de número de impostos. E o terceiro fator que eu considero importante, nós teríamos que transferir mais impostos, mais recursos para os municípios. Hoje apenas 1/3 de toda a arrecadação fica com os municípios, mesmo depois das devoluções, e 2/3 disso fica com o governo federal. Então, ele é que administra toda a situação e toda a estrutura federativa fica à mercê da boa vontade distributiva do governo federal. Resolvido esse tripé, nós temos que, então, buscar aonde é que nós vamos tributar. Eu penso que nós temos que reduzir impostos sobre consumo e sobre produção e tributar mais a renda e algo mais sobre o patrimônio. Então, é isso que nós temos que fazer. E também, para simplificar, buscar a tal substituição tributária. Se nós tributarmos hoje algo como 8 a 10 tipos de produtos no Brasil, lá na ponta, dou como exemplo, bebidas e cigarros nas fábricas, siderurgia lá nas usinas, petróleo e gás lá na ponta onde se produz, e por aí adiante, nós conseguimos
desonerar toda a cadeia produtiva dali para frente. Então, é muito claro, eu acho que o modelo, como fazer, nós temos um entendimento. Agora, é preciso que o grupo de trabalho se harmonize e a gente consiga convencer o plenário, né, numa eventual votação de todo esse imbróglio tributário e a gente conseguir produzir uma reforma tributária adequada. Deputado Afonso Florencio, a presidente Dilma, na sua mensagem na abertura dos trabalhos do Congresso, pediu que se evitassem as pautas bomba, que são as pautas que aumentariam as despesas da União e que aumentaria também as perdas, né, que são os subsídios, que diminuiria a arrecadação. O senhor acha que esse tipo de expectativa da União combina com a reforma tributária nesse momento? É possível coadunar essas duas vontades? Certamente. E a reforma tributária é um tema central, tanto do ponto de vista dos gastos públicos, quanto do ponto de vista, fundamentalmente, da arrecadação. É importante dizer que entre os indicadores macroeconômicos que são importantes considerarmos está o índice de desemprego. Nós tivemos o menor índice de desemprego na série histórica nas regiões metropolitanas, na casa dos 4%. Nós tivemos agora a inflação, apesar de toda a pressão inflacionária, sob controle, na casa dos 5%. E o que podemos dizer que as turbulências sofridas pela economia brasileira, em muito decorrem da persistente crise mundial, que apesar de um cenário de recuperação da economia americana, da economia chinesa, mas que fundamentalmente as pressões internacionais sobre a economia brasileira continuam. Mas o balanço geral é positivo para o país, para a trabalhadora e para o trabalhador, porque nós mantivemos o número de emprego no nível histórico mais baixo de desemprego, 4,3% de desemprego, quer dizer, para o trabalhador, para a trabalhadora, que de cada 100 pessoas, somente 4 estão desempregadas. Com o Pronatec, com a expansão da oferta de vagas de ensino superior, com ensino profissionalizante, com os recursos investidos pelo governo federal no PAC, aumentando o investimento público, com a disponibilização de empréstimos pelo BNDES, aumentando o investimento do setor privado, nós estamos mantendo o nível de emprego, mantendo o nível de renda, mantendo a massa salarial da população brasileira. A vida do brasileiro e da brasileira, apesar da crise mundial e apesar da pressão da crise mundial sobre a economia brasileira, continua melhorando. A vida do brasileiro e da brasileira continua melhorando e isso os indicadores comprovam e os nossos telespectadores e os nossos ouvintes certamente podem testemunhar com a sua experiência recente. Aumentamos o crédito, reduzimos a inadimplência. Entretanto, há um aspecto, e eu gostaria de ressaltar esse aspecto para o deputado Alfredo, que deve estar incluso na carga tributária, que é a redução da tributação sobre a renda, sobre o salário dos trabalhadores e o aumento da tributação sobre as fortunas, sobre os bens de grandes fortunas. Nós poderemos rever a tabela de imposto de renda, por exemplo, e reduzir a tributação dos salários na medida que possamos tributar mais fortemente os mais ricos, como acontece nos Estados Unidos, porque como a Receita acontece... não está atualizando sequer pela inflação, né, deputado? Nós não conseguimos atualizar. Por quê? Porque toda a população, falar em redução da carga tributária é comum para todos nós, inclusive para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Mas todo mundo quer mais saúde pública. Todo mundo quer mais escola pública, mais e melhores saúde pública, escola pública, segurança pública. Então, não dá para abrir mão. Um país que está crescendo, distribuindo renda e aperfeiçoando os seus serviços públicos, e todos os indicadores provam que isso ocorreu nos últimos anos, não pode abrir mão de receita. Como é que nós vamos poder reduzir a carga tributária se não compensarmos a perda no que diz respeito à tributação do consumo e do salário dos que vivem do trabalho, aumentando a tributação sobre as grandes fortunas. E esse é um tema que tem que estar incluso na reforma tributária. Agora, o senhor falou da votação em plenário. Eu gostaria de saber rapidamente, a gente está daqui a pouco, vai fazer um intervalo, mas como é que vai se negociar isso com os estados? Né? Porque os estados sempre são o grande embate. Além da questão desse projeto da taxação das grandes fortunas, que é um projeto bastante difícil de passar. Eu tenho um ponto de vista um pouco diverso do deputado Afonso. Eu entendo que tributar as grandes fortunas é você estimular
a evasão de divisas, estimular que os capitais migrem para o exterior. Bem ou mal, mas aquilo é pretérito e aquilo já pagou imposto. Eu considero, sim, que numa estrutura fiscal de imposto de renda, de tributação sobre renda, sim, nós temos que amenizar. É um absurdo você ter hoje imposto de renda sobre salário baixo de trabalhador já pagar imposto de renda. Sim, tributar mais os grandes conglomerados, as estruturas financeiras, quem ganha dinheiro mais fácil, né? Você usar a mesma medida de um trabalhador, de um assalariado, do que a medida de uma corporação financeira, por exemplo, muito parecida, não é algo que não é justo isso. Então, é preciso, sim, colocar a situação. Agora, tributar grandes fortunas não funciona, mas numa reestruturação fiscal, eu considero que a gente deva primar mais por imposto de renda, tributar a renda, como nos Estados Unidos. Ao que me parece, em torno de 60% de toda a arrecadação fiscal americana vem do imposto de renda. Ora, quando você ganhou, depois que você ganhou, você teve o lucro, o resultado, você pode pagar imposto. O grande problema da nossa estrutura tributária é que nós pagamos impostos antes de termos essa renda, principalmente sobre o consumo. E é preciso ressaltar que quem mais paga imposto nesse país é o assalariado, é o trabalhador. Quem ganha de 2 a 3 salários mínimos, ele paga 54% de tributo, tá? Na comida, no alimento, no transporte, na energia elétrica e assim por diante. Quem ganha valores altos, a porcentagem disso cai para 10, 15%. Então, é essa análise que nós temos que fazer. É injusto hoje a tributação. Então, eu quero dizer que é possível a tributação de grandes fortunas sem perdermos a aplicação de capitais estrangeiros. Basta construirmos uma modelagem que permita a tributação e que não percamos esses investimentos estrangeiros. Bom, a gente vai interromper um minutinho, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com esse debate e com outras questões. Muito obrigada. O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo as perspectivas da economia nacional para 2014 com os deputados Afonso Florencio e Alfredo Kaeffer. Deputado Afonso Florencio, o senhor estava começando a defender a posição da tributação das grandes fortunas, mas eu queria mudar o nosso assunto para a questão da inflação. O senhor falou de do crescimento do país, né? Os índices que são inegáveis de crescimento, de recuperação do emprego. Agora, é possível controlar a inflação sem segurar esse crescimento? Porque essa é uma expectativa. O Banco Central tem uma perspectiva de 4,5% de inflação para esse ano, com mais 2 ou menos 2%. Mas a gente já fechou o ano passado com 6%, a gente já estourou um pouco a ideia do Banco Central. O senhor acredita que é possível crescer a economia, manter esse nível de melhoria da qualidade de vida contendo a inflação? Com certeza, e em boa medida, tivemos êxito nesse propósito no último período. É fato que estamos enfrentando a maior crise mundial desde 1929. Entretanto, ao fortalecer o cooperativismo solidário, a agricultura familiar, a produção de alimentos, a partir também da produção agrícola empresarial, ao manusear a taxa de juros, né, ter uma política monetária que, quando necessária, é rigorosa e quando é possível para proteger a indústria brasileira, para proteger o investimento brasileiro, para proteger a economia brasileira, também desceu. Nós chegamos à menor taxa histórica da menor taxa da série histórica na taxa Selic, em 7,3 em 2013. Mas já voltamos para os 2 dígitos. Ou seja, apesar de haver, obviamente, crítica na oposição e de setores da imprensa, alguns setores também terem algumas críticas, porque, obviamente, a linha editorial é de acordo com a posição de cada articulista, cada comentarista, analista, os resultados são positivos.
Nós mantivemos a inflação sob controle, apesar da imensa seca que atingiu o Brasil de norte a sul, que atingiu os alimentos, apesar da volatilidade das commodities agrícolas e da baixa oferta de alimentos nos Estados Unidos, também por causa da seca. Nós implantamos um novo modelo de desenvolvimento, mantivemos uma taxa de crescimento razoável no ambiente de crise mundial, expandimos a distribuição de renda, melhoramos a qualidade de vida do nosso povo, portanto, nós já temos resultados positivos e as expectativas futuras também são muito positivas. Deputado Alfredo Kieffer, o aumento do preço do dólar favorece muito o setor exportador, favorece uma balança comercial brasileira mais positiva, porque hoje ela está num momento muito crítico. Mas como é que o senhor vê a questão do aumento também da dívida, né? Porque ela aumenta a dívida das empresas que estão endividadas em dólar e do governo, sobretudo, que hoje está com um número preocupante. Né? A situação econômica do país não é boa. Nós estamos com pleno emprego, mas um pleno emprego de salário mínimo ou de 2 salários. Tanto é prova isso de que a renda média per capita do brasileiro não subiu nos últimos anos. Então, nós temos um nível alto de emprego, empregabilidade, mas de salários baixos. Conseguimos levar a inflação, está acima do ponto central da meta, batendo a 6% praticamente, mas há fórceps, porque se nós tivéssemos liberado os preços de combustível e de energia elétrica, o que fez praticamente deixar a maior empresa brasileira, a Petrobras, em situação de extrema dificuldade, nunca as ações da Petrobras tiveram tão baixa valorização. Voltaram a níveis de 2008. Por quê? Seguramos os preços do petróleo. Se nós tivéssemos liberado os preços administrados, a inflação certamente estaria batendo os 2 dígitos. Como a cesta básica toda no Brasil, ela bateu os 2 dígitos. Temos sérios problemas de macroeconomia a ponto de que as empresas de rating internacional estão muito próximas de rebaixar os nossos níveis, rebaixar o nosso rating. Então, veja bem, tivemos que voltar de novo a taxa Selic a valores acima de 2 dígitos. Por quê? Foi o instrumento, o único instrumento. Não temos política fiscal adequada, que deveria ser administrada pelo Executivo, pela Fazenda. Então, só sobrou ao Banco Central o seu recurso de levantar a taxa de juros. Porque senão a inflação... Quer dizer, e aí segurar a economia. E aí, com Quando isso, evidentemente, que segura a economia. Nós não podemos atribuir a crise mundial à nossa situação econômica. Não é verdadeiro. Os países da América Latina, aqui Bolívia, Colômbia, Chile, todos eles conseguiram manter a inflação abaixo dos níveis do Brasil, crescer mais do que os nossos 2%, e levar ao mercado taxas de juros compatíveis para continuar mantendo o crescimento. Outra coisa, dizer que uma carga tributária não é verdadeiro. Nossa carga tributária pode ser reduzida de 37, nós podemos reduzir em 10 pontos percentuais a nossa carga tributária se nós administrarmos efetivamente os recursos com primazia. Aquela carga tributária formos levar para a saúde, para a educação, para a segurança, para a justiça, nós temos recursos suficientes. Queria lembrar de um detalhe, tá? A nossa dívida pública, tá? Que se propaga, está dentro de níveis razoáveis de 50 e alguma coisa do PIB, mas ela nos custa 200 bilhões por ano. Este ano, por exemplo, que não atingimos a meta fiscal do superávit primário apenas de 73 bilhões de reais, né? A nossa dívida, a diferença entre o superávit primário e o custo do juro está sendo de 150 bilhões. Se nós nos enquadrarmos na economia ajustada, nós vamos fazer com que forças de mercado levem essa dívida no longuíssimo prazo. Só a gente não pagando mais juros, nós já resolvemos o problema. Deputado Alfredo Kieffer, vamos ouvir o deputado. Eu queria dizer que, com todo respeito, o deputado Alfredo, que defende, obviamente, uma posição, eu discordo frontalmente dessa posição. Ele argumenta, por exemplo, o crescimento da taxa de juros, da nossa dívida e o risco das agências internacionais rebaixarem
a classificação brasileira. Essas agências internacionais veem uma lógica que é do capital financeiro. Criticar o salário do trabalhador, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, as centrais sindicais, vão organizar as campanhas salariais. Nós aumentamos o salário mínimo, aumentamos a massa salarial brasileira, aumentamos o poder de compra dos brasileiros. Dizer que a economia está ruim quando o brasileiro, a brasileira que está nos assistindo, que está nos ouvindo, está tendo mais capacidade de melhorar a vida da sua família, adquirindo bens, tendo acesso à casa própria, tendo acesso à educação, é tentar negar o óbvio. Há uma crise mundial e ela impacta na economia brasileira. Isso não explica todos os problemas da economia brasileira. Entretanto, nós tivemos um atingimento de meta de superávit compatível com as características da economia brasileira contemporânea. Nós temos muito emprego na construção civil e em setores da indústria. De ontem para hoje, a imprensa brasileira, grande imprensa brasileira, está noticiando a contratação de temporários como permanentes por causa da demanda de alguns segmentos. E ali é emprego industrial. O salário é definido pelos acordos coletivos. Atribuir isso ao governo, o governo fez uma política econômica que garantiu a menor taxa histórica de desemprego e o próprio deputado Alfredo reconheceu isso. Então, o que eu acho que é importante nós termos nitidez é que o governo está, diante da crise mundial e das características específicas da economia brasileira, administrando a política macroeconômica de forma a garantir uma continuidade de desenvolvimento necessário para garantir a expansão do nível de emprego e a melhoria da renda dos trabalhadores. E esses resultados, objetivamente, são positivos. Por isso, a minha visão é diferente. As agências de rating, as agências internacionais estão pressionando a economia brasileira para mudar essa lógica, para voltar a ser o que era antes de Lula e antes de Dilma e termos grandes taxas de juros, mas baixo nível de emprego. Agora, o senhor citou diversas medidas do governo, inclusive muito que resultaram num bom controle realmente da inflação nos últimos meses, mas que levam a preocupação. O governo tem dado aportes muito grandes, subsidiado fortemente a energia elétrica, para não aumentar a tarifa. O senhor não acha que isso, como aconteceu com a Petrobras, segurar os aumentos e isso acabou afetando a empresa? O senhor acha que isso não é uma bomba relógio que pode estourar mais na frente? Não necessariamente. O governo brasileiro investiu recursos próprios, recursos do Orçamento Geral da União, no PAC, em obras públicas de infraestrutura que melhoram a qualidade de vida do povo, expansando a rede física, expandindo a rede física na saúde, saneamento, habitação, produção de energia e, ao mesmo tempo, abriu crédito pelo BNDES para a iniciativa privada poder expandir o investimento, o setor privado, investimento privado. Com isso, nós administramos os preços que são da prerrogativa do governo para adequadamente garantirmos um arranjo que esse investimento público e privado gere emprego e continue o desenvolvimento. Na oportunidade necessária, essas tarifas serão revistas. Isso é obrigação de governo. Por isso, a posição do PT, do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, é diferente da posição do PSDB, que teve a experiência de governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós somos contra vender as empresas estatais, porque o governo brasileiro, o povo brasileiro, tem que ter capacidade de administrar preços e oferecer serviços. Essa é uma outra discussão, todas as nossas conversas têm terminado aqui no Brasil em Debate discutindo a privatização, mas essa é uma discussão mais longa que eu queria, em um minuto, cada um dos senhores, por favor, dizer o que espera para 2014. Deputado Alfredo Kaifer. Olha, a premissa é de que nós vamos continuar com inflação alta, não vamos ter juros baixos, o crescimento da economia, lamentavelmente, não vai passar desses 2%, e seremos salvos porque temos aí, eu digo salvos no pior cenário, uma Copa do Mundo que vai movimentar, de certa forma, a economia e vamos pagar uma conta altíssima a partir de 2015, quando todos esses efeitos, todos esses reflexos da estrutura macroeconômica mal administradas vão surtir o seu respectivo efeito. Deputado Afonso Florencio. A minha expectativa é que, apesar de todas as dificuldades externas e internas, o governo da presidenta Dilma, como fez o governo do presidente Lula, vai continuar a ter êxito no propósito de melhorar a vida do povo brasileiro, de conter a inflação, garantir o nível de emprego,
garantir a melhoria do salário do trabalhador, da trabalhadora, do emprego do trabalhador e da trabalhadora. Entendemos que todos os anos, em especial nos anos eleitorais, a oposição critica isso porque a sua posição é diferente da nossa, a sua posição é de defender os interesses dos investimentos dos grandes conglomerados econômicos, inclusive do capital estrangeiro. A nossa expectativa é que, apesar das dificuldades, teremos um ano positivo. Bom, muito obrigada, senhores deputados. Deputado Alfredo Kiefer, obrigada. Deputado Afonso Florencio, muito obrigado. O Brasil em Debate termina aqui. Mas você acompanha todo o debate sobre a economia brasileira pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelo site www.câmara.leg.br. Eu sou Vânia Alves. Agradeço a presença dos parlamentares mais uma vez, agradeço demais a sua audiência e convido para estar conosco nas nossas próximas edições. Até lá.